Havia algo no ar. Não era vento, não era chuva. Era algo mais pesado, mais antigo. O tipo de presença que faz a pele arrepiar antes de você entender o porquê. Israel estava em festa. O mercado fervilhava. Os templos estavam cheios. O povo dançava, oferecia sacrifícios, entoava cânticos ao Senhor, ou ao que achava que era o Senhor. A prosperidade estava nas ruas. Os celeiros transbordavam. Os ricos construíam mansões de pedra. Os sacerdotes sorriam atrás dos altares. Tudo parecia bem. Mas 5 homens sabiam que não era. 5 homens que não se conheciam, que viveram em épocas diferentes, que nunca se sentaram à mesma mesa, mas que ouviram a mesma voz. E essa voz dizia uma coisa só: o dia do sangue está chegando. Esse texto não é sobre profecias vagas. Não é sobre interpretações filosóficas. É sobre algo muito mais perturbador. 5 vozes distintas, em séculos distintos, apontando para o mesmo colapso, o mesmo aviso, a mesma destruição inevitável que vem quando um povo escolhe substituir a justiça pelo ritual. Fique até o final, porque o que esses 5 profetas disseram juntos é mais assustador do que cada um deles separado. E mais do que isso, é mais atual do que você imagina. Amós, o pastor que Deus arrancou do campo. Amós não queria ser profeta. Isso ele mesmo deixou registrado. Quando alguém o confrontou, ele respondeu sem hesitar: não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, versículo 14 e 15. Um homem comum, mãos calejadas, cheiro de terra e de animal, sem escola teológica, sem título, sem permissão de nenhum rei ou sacerdote. Só uma ordem e uma visão que ele não conseguia mais segurar dentro do peito. Amós chegou ao norte de Israel no século 8º a.C. Era um período de prosperidade econômica sob o reinado de Jeroboão II. As cidades cresciam, o comércio florescia e o povo que se chamava de povo de Deus, havia construído uma religiosidade linda por fora e podre por dentro. Nos mercados, falsificavam as balanças, vendiam o trigo misturado com palha, compravam os pobres por um par de sandálias, esmagavam os humildes, e depois iam ao templo cantar louvores. Amós olhou para aquilo tudo e sentiu o rugido de Deus dentro dele. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem deixará de profetizar? Amós 3, versículo 8. E então ele abriu a boca, e o que saiu não era conforto. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados. Amós 4, versículo 1. Vacas de Bazã. Ele chamou as mulheres da elite de vacas, não porque era rude, mas porque Deus estava com raiva. E quando Deus está com raiva de verdade, ele não escolhe as palavras com cuidado para não ofender. Mas o que Amós anunciou a seguir é o que precisa nos parar agora. Porque ele não estava falando só do presente. Ele estava apontando para um dia específico. Um dia que ele chamou pelo nome mais temível nas Escrituras. O dia do Senhor. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Imagine isso. O povo de Israel estava esperando o dia do Senhor com entusiasmo. Para eles, seria o dia em que Deus viria e destruiria todos os inimigos de Israel. O dia da vingança sobre as nações pagãs. O dia do triunfo do povo escolhido. Eles queriam esse dia. Desejavam esse dia. Cantavam sobre esse dia. E então Amós disse algo que deve ter parado o coração de cada um que ouviu. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que quereis vós o dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Amós 5, versículo 18. Silêncio. O profeta continuou, e cada palavra era como uma pedra jogada num espelho. Como se alguém fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, ou entrasse em casa e encostasse a mão na parede, e uma serpente o mordesse. O dia do Senhor não será trevas e não luz, não será escuridão sem nenhum brilho. Amós 5, 19 e 20. Eles queriam o dia do triunfo, mas Amós disse que para eles seria o dia do colapso. Por quê? Porque eles tinham os rituais, mas não tinham a justiça. Escuta o que Deus disse pela boca de Amós, e presta atenção em cada palavra. Odeio, desprezo vossas festas, e não me agrado das vossas assembleias solenes.
Ainda que me ofereçais holocaustos e oblações, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, não ouvirei a música das tuas harpas. Mas corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, versículo 20 e 24. Deus disse que odiava as festas deles, que odiava os cultos deles, que desprezava as músicas deles, não porque eram bonitas demais, mas porque eram vazias demais, porque enquanto cantavam para Deus, esmagavam os pobres do lado de fora, porque enquanto ofereciam sacrifícios, adulteravam as balanças no mercado, porque tinham a forma da religião, mas negavam o poder dela. E esse é o primeiro aviso. Mas ainda temos 4 mais. Parte 4. Jeremias, o profeta que chorou antes do incêndio. Se Amós era o trovão, Jeremias era a chuva de lágrimas. Ele começou a profetizar por volta de 627 a.C., no reinado de Josias. E durante décadas, ele gritou, chorou, implorou, suplicou ao povo que voltasse, que parasse, que ouvisse. Ninguém ouviu. Jeremias não queria ser profeta, assim como Amós. Quando Deus o chamou, ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda jovem. Jeremias 1, versículo 6. Mas Deus respondeu com uma promessa que era ao mesmo tempo honra e fardo. Não digas, sou jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, versículo 7 e 8. E então Deus disse algo que define toda a missão de Jeremias. Vê que te constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Jeremias 1, versículo 10. Primeiro destruir, depois construir. Mas antes de qualquer construção, haveria uma demolição brutal. E Jeremias sentiu isso no corpo. Ao longo de 40 anos de ministério, ele foi preso, jogado numa cisterna, humilhado, ridicularizado, ameaçado de morte. Seus próprios familiares conspiraram contra ele. Ninguém queria ouvir o que ele tinha a dizer, porque o que ele tinha a dizer destruía ilusões. Parte 5. O Sermão do Templo. Quando Deus disse basta. Há um momento específico na vida de Jeremias que precisa ser contado com cuidado. Era o início do reinado de Jeoaquim. O templo de Jerusalém estava cheio. O povo entrava pela porta, orgulhoso, confiante. Afinal, tinham o templo de Deus, tinham os sacerdotes, tinham os rituais. E então Jeremias ficou de pé na entrada e gritou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias 7, versículo 3, 4. Para entender o impacto disso, você precisa entender o que o templo significava para Israel. Era a casa de Deus. Era a garantia da proteção divina. Era o centro de toda a identidade nacional. O povo acreditava, com toda a convicção, que enquanto o templo existisse, Deus jamais permitiria que Jerusalém caísse. Era uma certeza teológica, uma segurança absoluta. E Jeremias disse: Isso é mentira. Mas ele foi além, muito além. Porventura, furtardes, e matardes, e adulterardes, e jurares falsamente, e queimardes incenso a Baal, e andardes após outros deuses que não conhecestes, e depois virdes e vos apresentardes diante de mim, nesta casa sobre a qual meu nome é invocado, e disserdes: Estamos livres, para depois cometerdes todas essas abominações? Porventura, esta casa, sobre a qual meu nome é invocado, se tornou covil de ladrões aos vossos olhos. Jeremias 7, versículo 9 e 11. Covil de ladrões. Soa familiar? Porque séculos depois, um homem chamado Jesus entraria nesse mesmo templo, derrubaria as mesas dos cambistas, se diria exatamente as mesmas palavras. Mateus 21, versículo 13. Jeremias não estava profetizando o futuro distante. Ele estava descrevendo o presente podre do seu povo e o que viria a seguir, como consequência direta daquela podridão. Parte 6. Os outros 3. Isaías, Ezequiel e Miqueias. Dissemos 5 profetas.
Falamos de 2. É hora dos outros 3. E o que é extraordinário, perturbadoramente extraordinário, é que cada um deles, sem combinar, sem se consultar, tocou a mesma ferida. Isaías profetizou no século VIII a.C. e ouviu Deus dizer: para que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro, se da gordura de animais cevados. Quando estendeis as vossas mãos, escondo os meus olhos de vós, mesmo que multipliqueis as orações. Não ouço, as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, versículo 11,15. Cheias de sangue. Não o sangue dos animais sacrificados, o sangue dos inocentes esmagados, o sangue dos pobres ignorados, o sangue da injustiça tolerada. E então Isaías deu o diagnóstico mais cortante que um médico espiritual poderia dar. Aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, refreai o opressor, fazei justiça ao órfão, pleiteai a causa da viúva. Isaías 1, versículo 17. Não, aumentem os dízimos. Não, construam templos maiores. Não, façam mais jejuns. Façam justiça, defendam o fraco, protejam a viúva e o órfão. Ezequiel veio depois. Ele profetizou durante o exílio babilônico, já no século VI a.C., e ele recebeu de Deus uma visão que o destruiu por dentro, a visão da glória de Deus deixando o templo. Não foi um colapso de muros. Foi pior, foi o abandono silencioso. Deus saiu, e ninguém percebeu, porque o povo continuava lá, continuava fazendo os rituais, continuava cantando, continuava oferecendo sacrifícios, enquanto a presença de Deus havia partido. Ezequiel descreveu os pecados que causaram esse abandono com uma brutalidade clínica. Os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas sagradas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para alcançarem ganho desonesto. Ezequiel 22, versículo 26,27. Lobos vestidos de líderes. Sacerdotes que não sabem mais a diferença entre o sagrado e o comum. E Miqueias, o mais direto de todos, resumiu tudo numa frase que ecoa pelos séculos. Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. 3 coisas, só 3. Justiça, misericórdia, humildade diante de Deus. Não rituais elaborados, não construções religiosas imponentes, não música sofisticada, não teologia complexa. Justiça, misericórdia, humildade. Israel havia falhado nas 3. Parte 7. A convergência. Quando 5 vozes dizem a mesma coisa. Pare um momento. Pense no que acabou de acontecer nesse texto. Amós, pastor do sul, profetizando no norte, século VIII a.C. Jeremias, sacerdote de Anatote, profetizando em Jerusalém. Século VII a.C. Isaías, profeta da corte, Jerusalém. Século VIII a.C. Ezequiel, sacerdote exilado na Babilônia. Século VI a.C. Miqueias, homem do interior, profetizando em Jerusalém. Século VIII a.C. Épocas diferentes, origens diferentes, contextos diferentes, estilos diferentes, mas o mesmo diagnóstico, a mesma ferida, o mesmo aviso. E é aqui que a pele arrepia de verdade. Porque quando Deus faz 5 homens diferentes, em 5 séculos diferentes, dizerem a mesma coisa, não é coincidência. É urgência divina. É o Pai tentando, pela última vez, alcançar os filhos antes que a tempestade chegue. O padrão que todos eles identificaram é preciso e assustador. Primeiro, um povo que conhece os rituais, mas esqueceu a essência. Segundo, uma liderança religiosa que usa Deus como escudo, não como Senhor. Terceiro, uma injustiça estrutural tolerada e até celebrada pelos poderosos. Quarto, uma confiança cega em estruturas religiosas, o templo, os sacrifícios, os títulos, como se essas coisas pudessem substituir o caráter. Quinto, um julgamento que se aproxima não como punição arbitrária, mas como consequência natural e inevitável. Amós chamou esse julgamento de Dia do Senhor. Jeremias chamou de o mal que vem do norte.
Isaías chamou de o dia da vingança do nosso Deus. Ezequiel chamou de o dia da ira. Miqueias chamou de a hora em que você clamará e ele não responderá. 5 nomes, um mesmo evento. Parte 8. O que aconteceu quando ninguém ouviu. A história não termina em aviso, termina em cumprimento. Em 586 a.C., o exército babilônico de Nabucodonosor II cercou Jerusalém pela última vez. O cerco durou meses. Dentro da cidade, as pessoas morriam de fome. As mães que um dia cantavam louvores agora, não vamos descrever o que aconteceu. Está registrado em Lamentações. Leia você mesmo, se tiver estômago. O templo, aquele que o povo dizia que Deus jamais permitiria que fosse destruído, foi incendiado. As pedras foram derrubadas. O ouro foi saqueado. Os sacerdotes foram mortos ou levados em cativeiro. E o mais devastador, a Arca da Aliança desapareceu. Para sempre. Jeremias estava lá. Ele viu tudo acontecer. E ele chorou de um jeito que só quem perdeu tudo consegue chorar. As lamentações de Jeremias são o som de um homem que passou a vida inteira avisando, que não foi ouvido e que agora assiste ao pior cenário se desenrolar diante dos seus olhos. É o Senhor quem está no direito, pois transgrediu seu mandamento. Ouvi, por favor, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram para o cativeiro. Lamentações 1, versículo 18. Não havia como dizer, não avisei. Havia 5 homens que avisaram. Durante décadas, com lágrimas, com rugidos, com palavras que cortavam como faca. E o povo escolheu o conforto das ilusões religiosas em vez da dureza da verdade profética. Parte 9. Jeremias e Amós lado a lado. A simetria perfeita. Existe uma simetria quase matemática entre Jeremias e Amós que precisa ser contemplada. Amós denunciou os ricos que pisoteavam os pobres e cobravam tributos de grão deles. Amós 5, versículo 11. Jeremias denunciou os que oprimem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e derramam sangue inocente. Jeremias 7:06. Amós atacou que dormiam em camas de marfim enquanto o povo sofria. Amós 6, versículo 4. Jeremias atacou os que construíam suas casas por injustiça e seus aposentos por desonestidade. Jeremias 22, versículo 13. Amós disse: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta da cidade. Amós 5, versículo 14 e 15. Jeremias disse: assim diz o Senhor: praticai o juízo e a justiça, e livrai da mão do opressor ao que é roubado, e não oprimais nem violenteis ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e não derrameis sangue inocente neste lugar. Jeremias 22, versículo 3. Palavras diferentes, época diferente, mesmo coração de Deus. E os dois chegaram à mesma conclusão devastadora. O julgamento não era uma possibilidade, era uma certeza. A única variável era o tempo. Parte 10. Quando Deus disse: já não intercedo mais. Existe um versículo em Jeremias que deveria fazer qualquer pessoa religiosa parar completamente. É um versículo que muitos pastores evitam, que muitos pregadores pulam, porque é incômodo demais, perturbador demais. Vai contra tudo que a religião confortável ensina. Deus disse a Jeremias: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7, versículo 16. Leia de novo. Deus disse ao profeta: não ore por eles. Não me peça nada. Eu não vou ouvir. Isso é o nível de ruptura que a injustiça persistente pode criar entre um povo e seu Deus. Não é que Deus não queria ouvir orações em geral. É que havia um ponto específico, identificável, real, em que a paciência divina havia se esgotado. E o que causou esse esgotamento não foi o ateísmo, não foi a ausência de religião. Foi exatamente o oposto. Foi a religião sem justiça. Foi o ritual sem transformação. Foi a adoração sem responsabilidade ética. Foi o povo que entrava no templo na sexta-noite, adorava com as mãos levantadas, e na segunda de manhã voltava a oprimir, a enganar, a ignorar o sofrimento dos pobres nas ruas. E Deus disse: chega. Parte 11. A pergunta que não podemos evitar. Até aqui, falamos de Israel.
Falamos de Judá. Falamos de séculos antes de Cristo. Mas agora precisamos virar o espelho. Porque 5 profetas não foram levantados apenas para documentar o passado de um povo antigo. Eles foram levantados como marcos, como alertas permanentes, como avisos que transcendem a geografia e o calendário. E a pergunta que os 5 profetas juntos nos fazem é essa: onde você está nessa história? Não como observador, como personagem. Quando Amós fala de igrejas cheias e continua tolerando a injustiça lá fora, ele está falando de algo distante ou de algo que você conhece de perto. Quando Jeremias fala de líderes religiosos que usam a fé como escudo para proteger privilégios em vez de como espada para defender os vulneráveis, isso soa como história antiga ou como manchete de hoje? Quando Isaías diz que as mãos levantadas em adoração estão cheias de sangue, o sangue de quem foi ignorado, de quem pediu socorro e não foi ouvido, isso ressoa em algum canto da sua consciência? Quando Ezequiel descreve a glória de Deus saindo silenciosamente de um templo onde os rituais continuam, mas a presença já partiu, isso descreve algum lugar que você frequenta? Quando Miqueias resume tudo em 3 palavras, justiça, misericórdia, humildade, você consegue apontar onde isso está sendo vivido, não apenas pregado? Essas não são perguntas retóricas. São as perguntas que 5 profetas passaram décadas fazendo, com a voz, com o choro, com o corpo, com o preço da própria vida. Parte 12. A esperança que os profetas também carregavam. Seria injusto encerrar aqui, porque os 5 profetas não eram apenas mensageiros de destruição, eram mensageiros de convocação. Cada aviso carregava dentro de si uma promessa escondida. Se você voltar, eu estou aqui. Amós encerrou seu livro com uma visão de restauração tão bela que contrasta radicalmente com tudo que veio antes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra chegará ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho doce, e todos os outeiros se derreterão. Amós 9, versículo 13. Jeremias, o homem que chorou mais do que qualquer outro profeta, recebeu de Deus as palavras mais belas da história do Antigo Testamento. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. E ainda, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Darei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 31,33. Esaías, que viu os serafins e proclamou a santidade de Deus, também viu o servo sofredor que carregaria as iniquidades de todos. Viu além do julgamento, viu a redenção. Ezequiel, que viu a glória partir, também viu a glória voltar. Em Ezequiel 43, a glória de Deus retorna ao templo, e dessa vez, para sempre. E Miqueias, depois de todo o peso das acusações, terminou com um dos finais mais poderosos de toda a literatura profética. Quem é Deus como tu, que perdoas a iniquidade e passas por alto a transgressão do restante de tua herança? Não retém a sua ira para sempre, porque se deleita na misericórdia. Miqueias 7, versículo 18. 5 profetas que avisaram sobre o julgamento, e 5 profetas que nunca perderam a esperança na misericórdia. Parte 13. O que o dia do sangue realmente significa. Voltamos ao título. O dia do sangue. Não é uma metáfora vaga. Na perspectiva dos profetas, é uma realidade concreta. É o dia em que as contas são abertas, em que o sangue derramado pelo silêncio dos privilegiados, pela omissão dos religiosos, pela conivência dos líderes, esse sangue clama do chão e exige resposta. Abel foi o primeiro. O sangue dele clamou ao Senhor. Gênesis 4, versículo 10. E Deus ouviu. E os profetas dizem, ele continua ouvindo. O sangue dos pobres que foram esmagados nos mercados de Samaria, Deus ouviu. O sangue dos exilados que morreram nos campos babilônicos por causa da soberba de Jerusalém, Deus ouviu. O sangue dos inocentes que clamaram aos sacerdotes e foram ignorados, Deus ouviu. O dia do sangue nos profetas não é necessariamente uma batalha física. É o dia em que aquilo que foi feito nas sombras vem à luz, em que o que foi tolerado é julgado, em que as estruturas de injustiça sustentadas por liturgia falsa finalmente desmoronam. E a lição mais pesada de tudo isso é essa: Deus não julga apesar da religiosidade.
Ele julga através da religiosidade quando ela se torna cúmplice da injustiça. Parte 14. A última palavra dos 5. Se pudéssemos sentar Amós, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Miqueias numa mesma mesa, coisa que nunca aconteceu na história, e pedir que cada um dissesse uma última coisa, talvez fosse algo assim. Amós diria: deixe a justiça correr, como água, sem parar. Jeremias diria: volta, enquanto ainda há tempo. O coração de Deus ainda está aberto. Isaías diria: aprende a fazer o bem. Ainda é possível. Começa agora. Ezequiel diria: a presença de Deus não é automática. Ela pode partir, e você talvez não perceba até ser tarde demais. Miqueias diria: ele já te disse o que quer. Não é complicado. Justiça, misericórdia, humildade. 5 homens, uma mesma mensagem, uma mesma urgência. E nós, aqui, séculos depois, com os livros deles em mãos, somos os mais sem desculpa de todos, porque eles não tinham o texto completo, não tinham o Novo Testamento, não tinham a cruz como ponto de referência final. Nós temos tudo isso, e ainda assim a tentação de repetir o mesmo erro é real, é cotidiana, é sedutora. A tentação de construir uma fé bonita por fora e vazia por dentro, de cantar alto e agir baixo, de conhecer os versículos e ignorar os famintos. A mensagem que você precisa levar. Chegamos ao fim. E o que os 5 profetas disseram juntos, essa convergência perturbadora de vozes que atravessou séculos para chegar até você nesse momento, pode ser resumida em poucas linhas. Deus não se impressiona com religião. Ele se importa com justiça. Ele não precisa de templos mais bonitos. Ele precisa de corações mais honestos. Ele não quer mais sacrifícios. Ele quer misericórdia. O dia do sangue que os profetas anunciaram não é apenas uma nota histórica. É um espelho. É uma pergunta que cada geração precisa responder por si mesma. E a boa notícia, a notícia que Jeremias carregou mesmo nas lágrimas, que Amós anunciou mesmo no rugido, é que o julgamento nunca é a última palavra de Deus. A última palavra é sempre a mesma. Voltai a mim, e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1, versículo 3. 5 profetas, um mesmo aviso, e uma mesma promessa escondida em cada um deles. Ainda há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6.